vamos falar sobre construção de heredogramas, sendo que esses heredogramas também são conhecidos como árvores genealógicas ou árvores familiares. E a gente vai fazer o uso dessa metodologia, né, de construção de heredogramas para fazer o estudo de doenças genéticas. Então, como é que a gente pode estudar, né, as doenças promovidas por mutações gênicas, geração após geração? Ou seja, verificar se aquele alelo mutante que gerou aquela doença está sendo transmitido de geração após geração. Então, para poder entender isso, nós temos que entender que o ser humano é composto, né, por 100 trilhões de células diferentes, sendo que tem diversos tipos de tecidos, com diferentes tipos de especialidades, e que cada célula dessa possui um núcleo, e nesse núcleo contém 46 cromossomos, que estão organizados em pares, né, 23 pares, porque metade da informação é da linhagem paterna, metade da linhagem paterna. Então, a mãe e o pai vão oferecer e fornecer para os seus filhos essa informação genética que é passada através dos cromossomos, desde a formação dos gametas desses indivíduos, que ao se fecundarem vai promover o surgimento de um novo ser, né? E esse DNA, né, vai ser passado adiante, né, porque esse DNA está presente nessa forma compactada que a gente chama de cromossomos. Lembrando que esse DNA ele é organizado em sequência de nucleotídeos, e esses nucleotídeos que podem sofrer mutações, né, substituições de bases ou inserções e deleções, que podem promover assim as mutações gênicas e o surgimento dessas doenças genéticas. Mas o que permitiu todo esse estudo foi o conhecimento de todo o genoma humano, através do projeto Genoma Humano, que finalizou-se em 2003. Começou lá em 1990, em torno de 13 anos. Esse projeto conseguiu decifrar, através de seus pesquisadores, né, na qual eram encabeçados pesquisadores, né, eram organizados e eram feitos estudos em vários locais do Brasil e do mundo, sob a orientação do Dr. Francis Collins. Então, isso tudo foi permitido através dos testes genéticos, né? Através do sequenciamento gênico, através também do PCR, reação em cadeia da polimerase, que são exames genéticos importantes, né, para confirmar a presença dessas mutações gênicas e assim, consequentemente, confirmar o diagnóstico de uma determinada doença. E, além disso, verificar a recorrência dessas mutações em familiares das gerações posteriores. E o importante é que isso já pode ser verificado desde quando a pessoa nasce, através do teste de pezinho. Ou seja, dá para fazer o diagnóstico precoce, principalmente daquelas doenças chamadas monogênicas, né? Aquelas que surgem a partir de mutações de apenas um gene. Mas claro que existem aquelas doenças de início tardio, que além de a gente analisar vários genes, né, ou seja, são chamadas doenças poligênicas, verificando assim suas mutações, a gente tem que verificar também os fatores ditos modificáveis, os fatores ditos ambientais, né, que está relacionados, né, com a sedentarismo, o hábito de fumar, tabagismo, o hábito de beber água alcoólica, etilismo, está associado também aos hábitos alimentares, muitas vezes ruins que eu falo em relação a ser hipercalórico, hiperlipêmico, aquela dieta tendendo a promover assim
obesidade, promover assim um start, um gatilho para que essa doença venha a surgir. Ou seja, os avanços tecnológicos permitiram dessa forma, né, decisões reprodutivas e até mesmo prevenir o nascimento de novos afetados, isso através do aconselhamento genético. Então, uma equipe multifatorial, né, uma equipe multidisciplinar, para avaliar vários fatores diferentes, vários parâmetros diferentes, tais como biomédicos, farmacêuticos, médicos, psicólogos, vão poder permitir com que aquele casal, que aquela família possa verificar qual a probabilidade daqueles descendentes de ter algum tipo de doença genética. Ok? Então, isso tudo é possível através da análise de marcadores genéticos. Esses marcadores genéticos vai desde características morfológicas até características relacionadas com o fator molécula, né? Ou seja, característica molecular, que dessa forma poder diferenciar um indivíduo do outro. Ou seja, através dessas técnicas genéticas, através desses avanços, hoje são facilmente detectáveis e isso vai poder verificar a presença desses marcadores através das gerações. Ou seja, a gente vai poder estudar a herança, né, que já foi determinada, estudada desde Mendel, né, através daquela dominância completa, mas também de heranças também de codominância, semidominância. Então, um dos marcadores genéticos mais estudados hoje são os SNPs. O que é SNPs? Seria o polimorfismo de único nucleotídeo, né, que vem do inglês, né? Então, single nucleotide polymorphism. Então, vem do inglês que o polimorfismo acontece em apenas uma região e uma mutação de ponta ali. É como a gente estudou, né? São as transições e transversões. Ou seja, são as substituições de base que podem acontecer em um local determinado daquele genoma humano. Ou seja, era para ter ali, por exemplo, a citosina mudou para uma timina. Então, C por T, pirimidina por pirimidina, acontece ali uma transição. Então, se essa transição acontecer em mais de 1% da população, é considerado um polimorfismo. Então, polimorfismo de único nucleotídeo, que apenas um único nucleotídeo modificou. Claro que pode ser bi, tri ou até tetralélico esse marcador genético. Por quê? Bialélico tem C ou T naquele local. Então, só tem duas possibilidades. Ou citosina ou timina. Mas se esse C mudar para adenina, já seria uma terceira possibilidade. Aí teria a possibilidade de C, T ou A. E se mudar para guanina? É outra possibilidade. Então, como nós temos 4 bases nitrogenadas em determinados pontos do genoma, pode existir até o tetralelismo, ou seja, 4 possibilidades de bases diferentes, dependendo do indivíduo ali naquela sequência genômica. Então, 90% dos polimorfismos nas mutações de DNA, ou seja, de marcadores genéticos, estão associados com esse polimorfismo de único nucleotídeo, né, esses SNP ou SNP. E eles podem ser estudados, né, como a gente falou, através, né, do processo chamado de transmissibilidade, ou seja, da transmissão passada pelo aspecto da hereditariedade, geração após geração. E esse estudo pode ser feito em uma família, determinada família, através dos seus heredogramas. E para construir esses heredogramas, existe-se, né, um emprego de uma simbologia própria. Ou seja, se eu for lá para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, os símbolos são o mesmo para a construção dessa árvore genealógica, ou seja, desse heredograma. Então, o heredograma então, seria uma forma usual de representar famílias, e neles, né, nesses heredogramas, sempre são indicados cruzamentos existentes e suas respectivas descendências. Então, esse mapa genético ele é construído através, por exemplo, de formas geométricas, na qual o quadrado representa sempre o indivíduo de sexo masculino e o círculo
o indivíduo do sexo feminino. Quando tem um losango, é sexo indefinido. Ou seja, pode ser uma criança ainda ali no útero da mãe, mas não sabe ainda do sexo da criança, certo? Ou em situações que ainda está relacionado com, por exemplo, o hermafroditismo, que ainda o sexo está indefinido. Fora isso, é necessário saber que todo e qualquer cruzamento é feito através de uma ligação, através de linha entre dois indivíduos. Então aqui, ó, um homem e uma mulher se casam, tem uma linha completa. Se esse tipo de interação for entre acasalamento extramarital, ou seja, fora do casamento, a linha é tracejada. Se for um casamento, né, uma relação entre primo com primo, tio com sobrinha, tia com sobrinho, ou seja, acasalamento consanguíneo, se da mesma família, ou seja, pessoas muito próximas a nível familiar, é colocar duas linhas completas para fazer a ligação entre esses indivíduos. Se não tem mais, né, casamento ali, teve um divórcio, passa um traço cortando ali, representando que acabou aquela relação ali. Outra característica importante, toda vez que eu quero estudar algum tipo de aspecto genético, pode ser uma doença genética, quem é afetado, ou seja, aquele que possui aquela característica, a gente pinta o quadrado para dizer que aquele homem é afetado, pinta aquele círculo quando aquela mulher está afetada com aquela característica. E os indivíduos heterozigotos, ou seja, muitas vezes tem um alelo mutante, mas não tem a doença, ou seja, é um traço, ou seja, é heterozigoto para um caráter autossômico, só pinta a metade, ou daquele quadrado ou daquele círculo. Tem outra forma de representar os heterozigotos. Isso é importante para, por exemplo, se a gente está estudando doença falciforme. Muitas vezes, para acontecer a doença, né, por ser uma característica autossômica recessiva, para ter a doença, os dois alelos têm que ser mutantes. Tanto o alelo passado pelo pai quanto pela mãe. E aí, esses dois alelos juntos que provocaria a doença. Mas o indivíduo heterozigoto não. Só tem um alelo mutante, logo não tem a doença, mas tem traço falciforme. Então, a gente pode representar dessa forma aqui. Mas assim, se for gêmeos da mesma placenta, os chamados univitelinos ou monozigóticos, ao nascerem, né, você coloca o ponto de origem e nascimento no mesmo ponto, e além disso você faz a ligação entre eles para dizer que eles possuem o mesmo DNA, né, a mesma informação genética. Já os gêmeos dizigóticos não. A origem foi igual, né, no mesmo momento, porém, os sexos podem ser diferentes, porque possui DNA completamente diferente. Então, pode ser quadrado com uma bola e uma bola. Então, não precisa ser do mesmo sexo. E você percebe que os gêmeos dizigóticos são de placenta diferente e não precisa ter essa ligação existente, como acontece no monozigótico. E aí, como é que faz a montagem desse heredograma? Então, em cada casal, um homem deve ser colocado sempre à esquerda e a mulher sempre à direita. Então, sempre tem esse padrão. Os filhos devem ser colocados também da esquerda para a direita na ordem de nascimento. Então, o mais velho fica na esquerda, depois o outro, e o mais novo fica mais à direita da formação daqueles descendentes ali. Então, cada geração que a gente vai mostrando, então, geração dos avós, pode ser a geração 1. Aí você coloca em algarismo romano 1. Dos pais, geração número 2. A nossa geração 3. Nossos filhos, geração 4, sempre em algarismo romano. Sendo colocado sempre representando cada linha aqui, ali, cada geração. E cada indivíduo de cada geração são indicados por algarismo arábico, né? Sempre da esquerda para a direita. Então, na geração 1 tem 1 e 2, 3 indivíduos. Na geração 2 pode ter 1, 2, 3 e 4, porque já seria da geração 2. Então sempre começa do número 1 da esquerda para a direita para a representação desses indivíduos para cada geração. Então os dados usados, né, para a construção de heredogramas são obtidos através de entrevistas com membros da família. Ou seja, o geneticista, através de um formulário, através de uma triagem,
vai fazendo perguntas para poder facilitar a construção desses heredogramas. Lembrando o seguinte, o indivíduo ou aquele casal que foi procurar aquele serviço é considerado probando, ou caso índice, ou propósito. Então sempre a gente coloca uma seta embaixo desse indivíduo, apontando que ele foi a partir dele que começou o estudo daquela família. Como interpretar, certo? Como fazer a interpretação desses heredogramas? Então, a análise desses heredogramas pode permitir se determinar o padrão de herança de uma certa característica. Então, a gente vai estudar que existem 3 tipos de heranças principais a nível de heredograma que pode ser analisado. Pode ser a herança autossômica dominante, ou seja, está envolvido com genes que estão em cromossomos autossômicos, estão do 1 até o 22, até o par 22. Pode ser autossômicos recessivos, ou pode ser, né, aquela característica ligada ao X, ou ligada ao sexo. Tá certo? São os 3 principais. Mas pode também ter o padrão de herança restrito ao sexo, que seriam genes que estão presentes no cromossomo Y. Então, restrita porque só o sexo masculino que tem esse cromossomo. Então, pode existir também características ou doenças associadas a esse cromossomo Y. A interpretação também vai permitir descobrir o genótipo das pessoas envolvidas, ou seja, se vai ser homozigoto dominante, se vai ser homozigoto recessivo, ou seja, azão, ou azinho, azinho. Ou pode ser heterozigoto, né? Ou seja, tem um alelo dominante e um alelo recessivo, azão, azinho. Se não de todos os indivíduos, de pelo menos grande parte desses indivíduos, a gente vai conseguir verificar esse genótipo. Pouco se pode concluir a partir de uma família em que o casal tem apenas um filho e ambos, pai e mãe, são filhos únicos. Ou seja, o que eu quero informar para o geneticista, para o aconselhador genético, quanto mais informações tiver a respeito daquela família, melhor será a construção e análise genética daquela doença naquela família. Ou seja, a situação ideal seria aquelas famílias informativas. Ou seja, é sempre bom pegar um indivíduo daquela família que sabe mais, né, de gerações passadas daquela família para poder detalhar várias gerações e poder, assim, dessa forma, verificar características dessas proles numerosas a partir de cada indivíduo. Então, existem várias características ou doenças associadas com padrão de herança diferente. Então, aqui eu mostrei algumas com herança autossômica na espécie humana, ou seja, está relacionado com algum cromossomo do par 1 até o par 22. Então, por exemplo, a capacidade de rolar a língua em U é uma característica dominante. Tá certo? O que eu quero dizer, se tiver um alelo que marca essa característica, ele não precisa estar em homozigose para acontecer a característica. Ele tendo apenas uma cópia desse alelo dominante, já se expressa essa característica. Mesma coisa acontece com a ovinha no queixo. Mesma coisa acontece para quem naquela família que tem o 6º dedo, ou seja, o processo chamado de polidactilia. Mas existem características que são recessivas, ou seja, para poder elas se expressarem, precisa estar em homozigose, ou seja, ter 2 alelos recessivos mutantes ali para a característica aparecer. Como, por exemplo, albinismo, que seria essa falta de melanina na pele e nos olhos dessas pessoas. O lobo da orelha preso ou aderido também é uma característica recessiva, porque a dominante é mais comum, está solto, está livre. E outro que é dominante seria a acondroplasia, ou uma doença chamada de nanismo. Ou seja, a gente vai ver que, por exemplo, pais, né, que possuem o nanismo, certo, anãos, eles têm grande possibilidade de ter filhos anãos. Então, vamos dizer que ambos são heterozigotos. Azão, azinho, azão, azinho. Então, esse azão, só ele, já por ser dominante, essa característica já expressa-se nesse indivíduo heterozigoto.
Então, azão, azinho com azão, azinho. A possibilidade de vir a ter um filho normal seria azinho, azinho, ou seja, se juntar os dois alelos recessivos. Então, a possibilidade aí seria de 1/4, 25% de chance. Ou seja, tem chance? Tem, mas a possibilidade é bem maior de ter filhos anãos quando forem um casal que ambos possuem essa característica. Então, de forma geral, seria o seguinte. Uma característica é dita como autossômica dominante quando o gene está localizado em um dos cromossomos autossômicos e se expressar fenotipicamente tanto em homozigose, então azão, azão, como em heterozigose. Enquanto que uma característica autossômica recessiva é quando o gene está localizado em um dos cromossomos autossômicos e se manifesta fenotipicamente somente em dose dupla, ou seja, em homozigose, azinho, azinho. Tá certo? Então, a partir de agora, sabendo disso, a gente vai fazer análises de heredogramas para poder facilitar esse estudo.